Fala, cambada do céu, Luanzito, meu filho, olha só, caraca, ó, esse vai ser porrada, hein? Seu coraçãozinho tá até tremelicando aí que eu tô vendo, hein? Nossa, fortes emoções. Ó, dia 2 de agosto de 2010, fizeram 10 anos do terceiro e um grande momento na carreira de uma das maiores bandas indies de todos os tempos. Eu estou falando de The Suburbs, do Arcade Fire, e vamos revisitá-lo hoje aqui no Debulhando. Então, sem mais delongas, Luan, vamos destrinchar esse disco. E vamos! Aguenta coração, hein? Depois da vinhetinha, foi! 2010. Você ainda era novinho ainda. Era bem novo. Eu era novinho. Eu tinha 11 para 12 anos. 11 para 12. Mas você já era inteirado de música. Você já era um moleque inteirado de música. Já manjava uns bagulhinhos já. Olha só. Mas você já conhecia nessa época o Arcade Fire ou foi um pouquinho depois? Então, eu conheci eles em 2011 por causa do Grammy. Porra, olha isso, que moleque safo. Hoje a gente tem meio que uma visão do Grammy assim, mano, porra, tal álbum foi injustiçado, pô, não indicou aquele, e realmente, com toda a razão. Mas naquela época, cara, com 11, 12 anos, eu não sabia de porra nenhuma dessa aí. Então, pô, mano, ó, isso aqui foi o álbum do ano do Grammy. Caralho, deixa eu ouvir, então. Aí eu fui ouvir a parada, cara. Porra, me abriu a cabeça pra tanta coisa, cara. Principalmente quando depois que eu ouvi falar que, pô, mano, eles foram elogiados pelo David Bowie, pelo David Byrne, por nem sei quem. Caralho, eu fui ouvir mais num hype ainda. Eu lembro um pouco da época do lançamento do Suburbs. Pô, mas que ainda pra mim, na minha cabeça, era um pouco mais atrelado ao Funeral. Eu lembro isso do hype do Grammy, de ter ganho e tal. A gente vai comentar mais um pouco isso a fundo pra frente. Vamos recapitular um pouco essa história. Vamos lá. Porque, olha só, é importante a gente falar um pouco dos primórdios, antes mesmo, porque a gente tem o Funeral 2004. E ali naquele disco, o Arcade Fire ele já é considerado um divisor de águas pro indie, assim. Aquele disco já é um clássico moderno para aquela década, para aquela geração que estava se montando daquele novo indie diferente do indie dos anos 80, dos anos 90, sacou? Inclusive a própria redefinição da nomenclatura, da ideia do que era o indie, o Arcade Fire ele é muito fundamental disso, principalmente com o Funeral. E aí, no disco seguinte, o Neon Bible, de 2007, que inclusive é um disco que eu gosto muito do Arcade Fire. E tem muita gente que não gosta tanto assim, mas eu acho um disco bem... Pois é. Eles continuam com aquele som que ele ainda é meio bombástico, né? Grandioso, né? Grandioso, mas eu acho que com um tom um pouco mais de fim do mundo, até pelas temáticas que é abordado, né? Eu acho que eles conseguiram sintetizar esse descontentamento, da juventude dessa época, de um jeito diferente até das grandes bandas que são atreladas aí, tá ligado? Você tá falando isso já no Suburbs ou você tá falando... Não, desde antes. Concordo. Eles sempre foram também de debater muito questão de moralidade, sabe? De pertencimento, de ancestralidade, pela própria origem da banda, meio que cada um vindo de algum lugar ali. Sim. Os dois irmãos Butler, que se mudaram para o Canadá para fazer a banda e tudo mais. Apesar de eles serem muito atrelados a outras bandas grandes, pelo tamanho mesmo, The Killers, sei lá, The Strokes, eu acho eles completamente, assim, diferentes, até em questão de som mesmo, porque eu acho que eles fogem mais um pouco desse post-punk cru, por exemplo, do Strokes mesmo, ou dessa coisa mais de rock, pop rock dos anos 80 que o The Killers faz bastante, e eles conseguem trazer isso para um lado mais de pop barroco, sabe? Um negócio mais beige, um negócio mais dramático mesmo. Por mais que eu vou colocar uma coisa que eu acho que é até fundamental pro crescimento do Arcade Fire e pra 2010 você olhar e falar assim, caralho, uma banda indie, principalmente com aspectos tão peculiares que o Arcade Fire tinha, conseguiu ganhar o Grammy, tá ligado? Isso é uma parada, assim, muito maluca. Não é uma parada que acontece toda hora. E, por exemplo, o que eu lembro recente que aconteceu foi quando o Beck ganhou, porque o Beck, que tempo de estrada que já tinha, sacou? E ainda é um som mais acessível, em certo ponto, do que o próprio Arcade Fire. Com certeza. Então, tipo assim, cara, não é uma parada que acontece toda hora e com o tipo de banda que aconteceu, sacou? E num ano que a gente teve concorrendo Katy Perry e Lady Gaga, cara. 2 discos muito emblemáticos, o Fame Monster e o Teenage Dream. Como eles conseguiram isso? Uma das coisas que eu acho fundamental, desde o primeiro trabalho, com essa coisa mais bombástica, né?
eles, com os seus hinos, que eles construíam muitas músicas que tinham cara de hino mesmo, música até para estádio, né, para festival, assim, para cantar em galera, mas de um jeito mais artístico falando, assim, as ambições mais arrebatadoras que a banda tinha, eles conseguem, eu acho que, revitalizar o conceito do rock de arena para uma nova geração. Era uma parada que estava meio envelhecida, meio datada, e eles conseguem dar uma cara nova. Entrando mais no The Suburbs mesmo, sim, eles conseguem capturar umas coisas assim de som de U2, de Bruce Springsteen, assim, total, sabe? muito. Que tava totalmente assim desconexa com o som dos anos 2000. Era um bagulho já meio que visto como forçado, sabe? Tentando atirar para qualquer lado, e eles conseguem capturar a sonoridade dessa época e transmitir de um jeito assim moderno. Eu acho que, inclusive, isso está intrínseco, já pra gente começar a entrar na toda a atmosfera do álbum, que o álbum fala e tal, mas você falou de U2, você falou de Bruce Springsteen, que eu concordo muito, assim, o próprio Wynn, ele falou que para ele é uma mistura de Neil Young com Depeche Mode, ao mesmo tempo que eu vejo muito de, por exemplo, New Order e algumas coisas de Sonic Youth com essas características que são muito o jeito do Arcade Fire de colocar esses sons. O lance é que o Arcade Fire, ele já fazia isso muito bem, mas aqui ele acerta na fórmula de pegar, eu acho que, a essência do que os caras eles não estavam conseguindo fazer, e ainda mais o Suburbs, que é um disco que fala muito sobre memória, né? É revisitar o passado das suas formas boas, das suas formas ruins. Quando você resgata essa coisa das memórias e no cenário que eles colocam, que é um cenário que é para atingir muitas pessoas de qualquer... Por mais que eles situem muito nos Estados Unidos e talvez alguma coisa do Canadá, mas parece que essa infância dos anos 80, dos anos 90, poderia ser familiar com muitas pessoas, com muitos sentimentos. E a própria sonoridade parece que é um reflexo disso. Eu tinha muito na cabeça que os subúrbios, seriam uma coisa mais anos 70, mais anos 50, 60, que a própria The Suburbs, no começo, ela parece essa musiquinha mais alegrinha, mais divertidinha, assim, né? Que tem uma coisa até meio muito old school no jeito que é feito. Falei assim, cara, eu achei que o disco ia ser por essa vibe. E não é, porque o disco tem... Tipo, Red to Start, que é uma parada muito... Um Bruce Springsteen à la Funeral. É a ideia do que o Arcade Fire tinha como subúrbios e é a ideia de sonoridades que eles ouviam naquela época. Então é tudo por isso que esse som ele soa tão cristalino e tão arredondado aqui nesse trabalho. Entrando já mais no trabalho mesmo, nessa questão que você falou deles conseguirem revisitar tudo aquilo que formou eles como banda, mas também como pessoas, isso é bastante explorado no The Suburbs. Tem até várias entrevistas que o pessoal gosta de brincar assim com o Wynn Butler. Ele tem a voz muito parecida assim com alguns cantores do post-punk dos anos 80, sabe, sei lá, Morrissey, o próprio Robert Smith. E tem até uma história que quando ele era adolescente assim, ele era alucinado assim por The Cure, ele se vestia igual Robert Smith e tal. E sempre quando eu falo isso nas entrevistas, ele fica meio assim, pô, mano, não lembra muito dessas coisas e tal. E eu acho que no The Suburbs ele revisita essas paradas assim de um jeito tão particular, sabe? Uma sensibilidade assim tão boa que qualquer fã de música pode se conectar, sabe? Nessa questão de você estar ali no começo da juventude se descobrindo, tentando entender não só quem é você esteticamente, assim, na questão das artes, mas também como aquilo molda o seu caráter. E eu acho que The Suburbs fala muito sobre isso. Como você pode enxergar nas artes um caminho para formar quem é você como pessoa. Porque eles têm esse sentimento de dualidade do jovem que ele gosta daquela vida que ele tem com os amigos, que até é bem retratado no curta-metragem, né, aqui do Spike Jonze e o Cines from the Suburbs, que eles têm aquela coisa de estar entediado, de cidade do interior, que não tem muita coisa pra fazer, ficam rodando de bicicleta, brincando de pistola e tal. E aí tem uma coisa emblemática, que é eles ficando vendo os aviões passando, e é aquela coisa de se perguntar quem são aquelas pessoas, onde aquelas pessoas vão, quem são as pessoas que conseguem sair daqui, como que é a sensação de você poder se libertar disso. Que, inclusive, ele faz uma metáfora interessante dentro desse próprio curta, que é transformar os subúrbios, eles são como se fossem meio prisões, o exército é uma parada ali meio
sabe? É uma coisa meio distópica, futurista. Nem sempre uma revisitação de uma memória é uma memória que ela é exatamente uma coisa feliz. Você, às vezes, recaptura isso para poder você ver para onde você foi como indivíduo. Tanto que o estopim para acontecer o álbum, né? Depois que um amigo dele, do Win, né? De infância, ele foi e mostrou uma foto antiga e na foto tinha imagem de um shopping center e aquilo ali serviu meio que de ímpeto para poder ele fazer essa viagem desse exercício de imaginação. Inclusive, foi o primeiro período que a banda conseguiu tirar um ano inteiro de folga para conceber essa ideia, quanto para poder escrever ela propriamente dito. E aí a gente tem o resultado de Suburbs, que é essa explosão de ideias, porque realmente, muitas vezes as faixas parecem que nem se conectam, mas elas se conectam ao longo de 16 faixas e em 1 hora de duração. Isso é muito louco, porque quando a gente para pensar um jeito meio que adjetivar o álbum, ele pega sensações tão primitivas assim, de como você se enxerga como ser humano e coisas do tipo, que a gente não tem nenhuma outra saída a não ser dar os sentimentos mais clichês que vem na nossa mente. Por exemplo, cada banda, quando chega no terceiro álbum, coisa do tipo, essa banda ficou mais madura. Mas nesse caso deles, assim, não tem adjetivo melhor, assim, de verdade. Porque o link que eles conseguem fazer com o som dos 2 primeiros álbuns, aquela coisa mais acústica, flertando um pouco com folk, mas também com pop, na sua questão mais primitiva assim mesmo, e ao mesmo tempo já começar a flertar com elementos eletrônicos de eletropop mesmo, para ligar no Reflector que ia vir depois. Que engraçado, isso eu só quero citar porque o jeito que eles tocam nesse trabalho, nesses elementos, não é o mesmo que eles vão usar no Reflector. Não, mas já dá meio que para você sentir, assim, por exemplo, entrando um pouquinho nas faixas, mas a Use It to Age tem uma batida assim, com o Win cantando praticamente o título da música em vários momentos, meio que marcando bastante o que ele ia fazer no Reflector. É muito emblemático, assim, de como eles já estavam meio que flertando com essas coisas, só que de um jeito mais suave, né, que é o clima do The Suburbs. Enquanto o Reflector é aquela parada mais noturna e tal. E, cara, inclusive isso, você falou, essa parada de suave, isso é uma parada boa, porque esse disco, eles conseguem meio que a consagração, tanto para fãs quanto para crítica no geral, o grande público, com um trabalho que ele, ao mesmo tempo que ele é grandioso, mas ele tem uns momentos mais intimistas. Pessoais da banda, exatamente. Mas ele parece também a conclusão de uma trilogia, final do último ato do Arcade Fire, que viria uma outra fase. O Reflector realmente parece isso, uma nova fase da banda. Mas é legal como eles conseguem fazer isso, dando uma grande declaração dessa fatia da vida americana. E parece que o álbum ele vai se espalhando pelas diversas comunidades que tem nos Estados Unidos, que tem no Canadá, que tem em outros lugares do mundo. E você vai tendo ali como se fosse vários olhares diferentes. Parece que você está vendo uma porta nova, uma janela nova, que vai vir uma pessoa nova. O jeito que eles escrevem de uma forma quase um quadro em branco, dentro de uma proposta específica, faz com que as possibilidades para a identificação desse álbum sejam muito grandes. Uma pergunta, tu acha esse o melhor álbum do Arcade Fire? Eu acho. Ele é o meu preferido deles. Assim, não só pelo apego que eu tenho, sendo o primeiro álbum que eu escutei deles, mas por enxergar ele realmente assim nesse ponto de fusão, sabe, das fases do Arcade Fire. E aí a gente falou, né, sobre essa questão mais sentimental que envolve o álbum, mas a parte técnica assim também é bastante interessante. Por exemplo, assim, o jeito que eles se prepararam para gravar, eles compraram uma igreja, né, em Quebec em 2005, onde eles gravaram o Neon Bible e gravaram também o The Suburbs. Eles sempre foram muito atrelados a essas coisas de raízes mesmo, de encarar a banda como uma família, coisa do tipo, de focar em lugares que significam muito para eles. E essa igreja, onde eles gravaram o Neon Bible, eles gravaram o The Suburbs também, com a produção do Marcus Dreves, que é um produtor, assim, consegue fazer esse link, sabe, de ser um passo a mais pro artista. Por exemplo, ele gravou o Homogenic da Bjork, que também é o terceiro trabalho dela, que foi aquele salto de experimentação. Depois daquele álbum, ela, cada vez mais experimentou com outras coisas mil. Ele gravou também o Viva La Vida, do Coldplay, que também foi um outro ponto de partida para a banda. E ele gravou também o Babel, do Mumford & Sons, que também foi um álbum indie que ganhou o Grammy de melhor álbum do ano, no ano de 2013, né? Sim. Então, assim, é um cara que sabe muito bem trabalhar essas particularidades
no âmbito mais pop, suave, assim, vamos dizer. Todos os discos do Arcade Fire têm um peso, assim, um peso dramático, digamos assim. Mas nesse aqui, acho que talvez por causa desse tipo de coisa que é abordada, eu acho que as coisas não só ficaram mais claras, até porque os outros tinham uma vibe, talvez até como se o Arcade Fire, em certo ponto, não pertencesse ao mesmo plano que a gente. Eles tinham uma áurea um pouco maior. Esse trabalho, o Arcade Fire, parece que ele tá mais no pé no chão. Algo até engraçado sobre isso que você falou, eu tava lendo esses dias, né? Depois que eles lançaram o Funeral, um jornalista, eu não lembro agora quem foi que falou, brincou que, tipo, depois que eles apareceram, todo ano no South by Southwest aparecia uma banda de post-punk tocando um violino, assim, tentando imitar eles, tá ligado? Essa pegada mais épica e tal. E a partir do The Suburbs, eles meio que desconstruíram essa imagem deles. Eles se tornaram, tipo, um fenômeno pop mesmo. Headliner e tudo mais. Agora, e caminhando para as músicas, né? Que é uma coisa interessante de te falar. Eu acho que, por exemplo, a própria The Suburbs não pode deixar de citar, pela questão, assim, eu acho que eu nunca tinha visto eles trabalharem com piano de uma forma tão pop, assim, sabe? No sentido de conversar bastante na questão de estrutura mesmo, com o próprio David Bowie, com o próprio Elton John. Parece uma coisa meio cabaretística, né? Isso, exatamente. Meio good vibes, mas ao mesmo tempo cool, sabe? Mas ao mesmo tempo ele não começa o disco com aquela explosão de energia que é a vibe deles, normal, né? Exatamente. Já é uma quebra de expectativa logo no começo. Pra a música porradeira ser a segunda música, né? Que é Ready to Start. Ready to Start, com certeza. Que é aquilo que você falou, aquele rock de arena já... Cara, eu acho essa música foda. E aí tem até momentos que são até mais particulares. E no, sei lá, pra mim a favorita do disco mesmo, que é a Modern Man, que é meio que um indie rock folk, que lembra mais Wilco, mais Broken Social Scene. Também uma banda canadense que estava em alta na época. E eles mantêm também, assim, nas músicas desse, né, aquela pegada de meio que contar uma historinha, né? Então a gente tem a Half-Light 1, 2, a Sprawl 1, 2 também. E isso eu acho bacana, que eles vão meio que amarrando aquilo que você falou de a sonoridade ser meio que um pouco diferente em algumas músicas, cada uma vai pro lado, mas eles conseguem meio que amarrar isso na nossa mente no sentido mais conceitual mesmo. A gente tem até algumas músicas que lembram o começo mesmo do Arcade Fire, a Rococo mesmo, ela é mais aquele pop barroco, à base de violinos e violões e tudo mais. Mas também, cara, tem uns troços meio doidos, tipo a Month of May, que é quase um punk pop, assim, sabe? Tipo um power pop mesmo, nível Elvis Costello, The Clash, coisas do tipo assim. E eles foram até explorar um pouco depois também no Reflector em algumas outras músicas, mas de um jeito mais sucinto, assim. E nisso eles deixaram mais alegre mesmo. E tem os momentos eletrônicos que a gente já falou. We Used to Wait, cara, que assim, é muito bom. A própria Sprawl, Mountains Beyond Mountains, onde, cara... Que assim, deve ser a música... Você acha que é a música mais esplendorosa do disco? Totalmente, totalmente. Eu acho que, assim, não só pela questão como é tratado os sintetizadores de uma forma mais cristalina, que essa música é bastante, mas os vocais da Regine, assim, cara, por mais que ela já cantava bastante nos outros trabalhos, mas era um tom mais dramático, sabe? Era um tom mais melancólico, meio que como se fosse uma ópera. É isso, o Arcade Fire, por mais que ele trabalha aqui com coisas mais pé no chão, o violão ele é folk, mas ele parece que ele é mais sorrateiro, ele parece que ele é mais arenoso. A própria produção ela tem uma coisa meio calcada numa coisa mais suja, né? Mas exatamente. Você tem mais esses elementos, mas ainda assim é o Arcade Fire, faz parte deles. Mesmo eles estão falando do passado, mas no passado, quando você é jovem, você já tem aqueles momentos de eu quero explodir, eu quero ser alguém, eu quero crescer, eu quero externalizar meus sentimentos, meu tudo. Então, até nisso é um reflexo muito bonito, assim, do trabalho. Eu acho que esse foi um disco interessante para ser o disco, ao mesmo tempo que parecia que não só fechava aquela história, aquela trilogia do Arcade Fire, mas fechava tudo que estava sendo construído e modernizado e até popularizado do indie dos anos 2000, mesmo ele sendo lançado em 2010, mas ele parece ser, ao mesmo tempo, esse encerramento, mas ao mesmo tempo a mudança de chave. Porque ele funciona, sendo lançado em 2010, como se fosse o elo que liga as duas décadas, que vai ligar as duas décadas. Eu acho que o Arcade Fire ele foi o ápice dessas bandas, assim.
próprio Broken Social Scene, The New Pornographers, Metric e tal. Essas bandas do Canadá que conseguiram um espaço assim na cena mais dos Estados Unidos mesmo por fazer essa fusão de folk com música alternativa. E eles conseguiram dar meio que uma mudança no som deles, não ficando datados, né? Eu acho que o Arcade Fire também tem muito disso. Eles têm uma sensibilidade pop, assim, David Bowiana, né? De nunca ficar para trás. Então, eu acho que é isso, né, cara? Acho que a gente já abrangeu tudo que a gente podia abranger aqui. Ficou um programa bacana. E aí, se você gostou desse programa, a pessoa tem que fazer o quê, obviamente? Pô, aquilo, né? Tem que compartilhar. Cara, você viu? Fez 10 anos do The Suburbs. Então, cara, manda aí pro amiguinho, revisita com ele, escuta o álbum de novo. É isso. Isso, cara. Puxa aqui, se inscreve. Pô, fica esperto. E direto a gente tá mandando vídeo aí. Esse foi outro programinha. Se você curtiu, faz tudo isso que a gente já falou aí. E até a próxima. Até o próximo Revisitando, até o próximo Review, o próximo Debulhando, o que é que seja, né? Luazito, é isso. Aquele beijo, aquele abraço e aquele o quê? Aquele foi. Tchau.